Olá, amigos e amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 27 de dezembro, a lição de número 14, ela tem como título Na Presença de Deus. Algumas pessoas, por falta de entendimento e conhecimento das Sagradas Escrituras, alegam que os remidos, aquelas pessoas que foram isentas do pecado pelo sangue de Cristo, jamais verão a Deus Pai. Ou se nós basearmos somente por uma passagem bíblica, ou seja, por essa passagem do apóstolo Paulo que diz: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver, que é Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. O apóstolo Paulo, neste texto, ele diz que nós e todas as criaturas não vivemos apenas e que tomamos a vida emprestada de Deus, que um Deus que ele é imortal e que habita em luz acessível e que nós não podemos o ver, porque a sua glória não nos permite ver, por nós sermos hoje pecadores, senão nós seríamos fulminados, mas que pelo poder da graça de Jesus, na sua grande volta que está em breve, nós poderemos estar face a face com o Criador do Universo. Porém, o apóstolo João, ele afirma em seu livro que ninguém jamais viu Deus, que está lá em João capítulo 1, versículo 18, mas também o mesmo apóstolo, ele declarou que haveremos de vê-lo como ele é, que está lá em 1 João capítulo 3, versículos de 2 a 3. E que nós, ao contemplaremos a sua face, que está lá em Apocalipse 22, versículos 3 a 4. E que aqui diz que nós estaremos face a face com o Senhor Deus. Por isso é que não devemos ver textos assim isoladamente, ou talvez isolando alguns textos que do consenso assim das Escrituras, onde poderemos ser tentados a assumir indevidamente o que Deus é invisível, a todas as Escrituras, que não é verdade, Para nós entendermos melhor do assunto, nós devemos saber que no Jardim do Éden, Adão e Eva, eles mantinham assim um relacionamento, uma comunhão com Deus Pai, todos os dias. No entanto, desde o pecado de nossos primeiros pais, não tivemos mais comunicação face a face com o Senhor, uma comunicação direta, ou seja, uma comunicação entre Deus e o homem. Portanto, os textos acima mencionados devem ser compreendidos no contexto do pecado do homem. Como Deus ele é fogo, consumidor para o pecado, que diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 29, se os seres humanos pecaminosos o vissem, seriam por ele destruídos, fulminados. Por outro lado, existem várias declarações bíblicas que falam a respeito de Deus como sendo visto assim pelos remidos no céu, pessoas que viram Deus. Por exemplo, o apóstolo João afirma que quando Deus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque
nós serviremos e contemplaremos a sua face na grande volta de Jesus. E fala isso em Apocalipse, no capítulo 22, versículos 3 e 4. Embora a manifestação de Deus possa se referir à segunda vinda de Cristo, a contemplação da face de Deus parece algo mais amplo do que apenas a comunhão com Jesus. Mas na realidade, a contemplação de Deus Pai, ela é confirmada nas seguintes palavras do próprio Jesus, que ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 8. E aqui nessa declaração de Cristo, ele não estava se referindo apenas a si mesmo. Ele já estava sendo visto pelos seus discípulos, né? Desta forma. E ali Jesus está falando do Deus Pai, onde os puros de coração, pessoas transformadas, vivem, né, como se estivesse na presença de Deus, constante isto, né, durante o tempo que Ele nos conceder nesse mundo. E também todos o verão face a face no estado futuro, imortal, né? Porque nós estaremos nas mansões celestiais, transformada num novo corpo incorruptível, assim como era Adão, quando ele caminhava assim e falava com Deus no Jardim do Éden, tinha um relacionamento íntimo com Deus, assim, face a face. Hoje, agora, nós vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. E o apóstolo Paulo fala isto em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Os espelhos de antigamente, que eles eram feitos assim de um metal polido, a imagem ela era distorcida, onde tinha que buscar uma melhor posição assim para nós enxergarmos melhor. Diferente, né, dos espelhos de hoje, que ele é mais preciso, né? Em tudo que nós vemos, em tudo que nós enxergamos. Vemos as coisas nos mínimos detalhes e de alguma coisa de nossa face podemos olhar nesse espelho hoje perfeito, né? E Paulo, nesse texto que nós falamos ali em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, diz que nós um dia enxergaremos por completo, porque neste mundo mau, corrupto, só conhecemos o amor de Deus como se nós olhamos assim para algo assim obscuro, não nítido, fosco, né? Como um enigma. E nós sabemos através das Sagradas Escrituras como é o amor de Deus, de que nós precisamos ter esse amor, que nós precisamos realizar esse amor, mas ele mesmo assim, aqui nesse mundo de hoje, ele não é completo, ele não é perfeito, como é o amor do Senhor Jesus. E também não temos o conhecimento total das verdades eternas. E nesse verso Deus nos diz que nós o conhecemos face a face e conhecemos o seu amor eterno, o amor que ele tem por nós. Então nós o veremos face a face, sem que nas mansões celestiais, no céu, sem que nada nos atrapalhe a visão, porque ali nós estaremos na presença do grandioso Deus soberano e poderemos contemplar a glória do seu rosto. Mas só estarão lá nessa cidade santa, na Nova Jerusalém, as pessoas limpas de coração, as pessoas que aceitaram Jesus como Salvador,
As pessoas que aqui nesse mundo obedecem aos estatutos e mandamentos, e lá no céu, após serem levados por Jesus na segunda vinda, nós teremos assim a oportunidade de ver o Deus soberano assim face a face. E só aquele que verá Deus é que se purifica a si mesmo. Assim como Deus é puro, que fala em 1 João capítulo 3, versículo 3. Deus fará assim uma obra grandiosa naqueles que aceitaram Jesus como Salvador hoje. E Ele quer fazer essa obra hoje em nós. Agora, aqui nós temos que nos preparar para nós irmos para essas mansões celestiais. Se nós quisermos aceitar realmente o seu Filho amado Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, assim nós poderemos ver face a face o Deus soberano. E é por isso, meus amigos, minhas amigas, que Deus tem falado pelo Espírito Santo com todas as pessoas para aceitar Jesus como Salvador. E quando você aceita Jesus como Salvador, a sua mente se abre, você começa a ter mais entendimento, começa a conhecer o verdadeiro amor de Deus, você passa a sentir a presença de Deus na sua vida. E além do mais, meu amigo, quando você aceita Jesus como Salvador, Deus dá esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai te levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais morte, mais dor. E nós temos a oportunidade de ver o Senhor face a face falando conosco na Cidade Santa. E sabe por que Deus quer fazer isto comigo, com você, meu amigo, com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.